Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez levantamos a nossa voz para falar contigo e nós queremos, Senhor, te convidar, Espírito Santo de Deus. Direciona, Senhor, a nossa mente, direciona as nossas palavras, Senhor, para que possamos compartilhar, para que possamos aprender umas com as outras. Meu Deus, repreenda tudo que não provém de ti, que não venhamos, Senhor, ser direcionadas pela carne, mas que nós possamos ser direcionadas pelo teu Espírito Santo, Senhor, e aprender com a tua palavra mais uma vez. Usa, Senhor, cada uma das irmãs nesta tarde, para que possamos, Senhor, receber de ti, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender nesta tarde. Assim nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Helene, com a oportunidade, e logo em seguida quero saber se tem mais alguma irmã que vai querer falar sobre a sua experiência com o jejum. Amém? Salve as irmãs, a paz do Senhor. Amém. Vamos ver aqui em Mateus 6:16 ao 18. Sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em oculto, o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Então, o jejum, o jejum é uma prática comum entre os servos de Deus, pois é uma forma de renovar nossas forças para enfrentar as dificuldades. O jejum religioso é a gente deixar de comer por motivos relacionados à fé. O jejum é uma fonte de força espiritual. Através do jejum, nós podemos nos sentir mais perto do Pai Celestial e fortalecer nosso testemunho. Não devemos fazer jejum para parecer religiosos e nem demonstrar tristeza para os outros saberem que estamos jejuando. Isso está explicando em Mateus 6:16 ao 18. Devemos arrumar os cabelos e lavar o rosto para que só o Pai que vê o secreto o recompensará. E tem muita pessoa que faz jejum e quer que o outro veja que ele está fazendo jejum, para dizer que ele é mais santo que o outro. Então não é esse jejum que Jesus quer da gente. Jesus quer que a gente faça esse sacrifício. Ele aceita esse sacrifício para a gente, às vezes a gente quer receber uma bênção, né? A gente se sacrifica a nossa carne para receber essa bênção, mas desde que seja de coração, não que seja para se mostrar para os outros. A gente tem que estar normal e Deus sabe o que a gente está fazendo. Aí, para que serve o jejum? O jejum serve para ficar mais próximo de Deus. Esta é a razão principal para jejuar, é uma forma de adorar a Deus e de escutar melhor. Jejum serve para se controlar. Desfrutar da comida é bom, mas não devemos ser dominados por ela. Em 1 Coríntios 6:12 fala sobre isso. Jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. Jejum serve para libertação e milagres. Jejuar e orar ajudam a vencer batalhas espirituais, porque aprendemos a confiar e depender mais de Deus. Por exemplo, Esther, antes de falar com o rei para resolver um problema que parecia impossível, convocou um jejum de 3 dias. Está lá em Esther 4:17. Para obter uma resposta,
jejum também serve para a gente obter uma resposta. Em Atos dos Apóstolos 13, 2, 3, Deus falou com as pessoas enquanto jejuavam. Quando jejuamos e oramos, Deus pode revelar-nos coisas úteis ou importantes. O jejum serve para mostrar tristeza e arrependimento também. Mas não é essa tristeza para dizer para os outros que ele está jejuando, não. É assim como aconteceu lá em Nínive. Quando o povo de Nínive ouviu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus e consertar as coisas. Em Jonas 3, 5, 9. Então é essa tristeza. Eles ficaram, quando eles entenderam que Deus queria fazer com eles, eles se arrependeram e ficaram tristes e pediram perdão a Deus. Então é outro tipo de tristeza. O que diz a Bíblia sobre a forma de jejuar? A Bíblia dá exemplos de 3 tipos de jejuns. Jejum normal, não comer nada, só beber água. Este é o tipo de jejum mais convencional. Parece ser esse tipo que Jesus fez no deserto, por 40 dias, lá em Mateus 4, 1 e 2. Diz que não comeu, que teve fome, não que teve sede. Então, esse jejum que Jesus fez, ele pode ter levado água para beber, né? Porque ele só teve fome. Eu não falava que ele teve fome e sede depois dos 40 dias. Jejum total. O segundo é jejum total. Este é o mais radical, que só aconteceu em situações extremas, como o caso de Esther, e nunca por mais de 3 dias. Jejum parcial. Durante 3 semanas, Daniel não tomou vinho, carne ou coisas saborosas. Em Daniel 10, 2, 3. É o mais recomendado para pessoas com algum impedimento, para fazer um jejum normal, como trabalho muito pesado ou problema de saúde. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde. Isso aqui eu até aprendi hoje, eu nem sabia disso aqui. Eu tenho um problema de diabetes agora, não, antes eu não tinha problema nenhum, só que eu não conseguia jejuar. Achava, que tinha uma fome danada, quando botava para jejum. Pedia para eu fazer jejum, tem que jejuar por isso, lá da igreja. Eu achava muito difícil. Eu não conseguia ficar muito tempo sem comer, não. Gente, tem que tomar café e tal, ficava falando isso, né? E aqui hoje, eu estudando sobre jejum, aprendi que tem esse jejum parcial, que é o de Daniel. Pode se abster da carne, né? Das coisas boas, da Coca-Cola, dos refrigerantes. E só comer legumes, né? Que beleza. Ai, que dieta boa é. Essa que eu aprendi hoje. E eu, nessa época que eu não conseguia fazer jejum, eu aprendi a fazer jejum tem 14 anos atrás. Tá hoje me lembrando. Eu até pensei que era 13 anos que eu estava sem internet, e depois eu confirmei, era 14. Então, 14 anos eu esqueci, né? Há 14 anos atrás, minhas sobrinhas gêmeas nasceram por 7 meses. No dia 22 de setembro do mês passado, completaram 14 anos, em 2008. Então, nasceram com vários problemas. Sopro no coração, as duas, e outros problemas, né? Aí teve que ficar na incubadora, teve que ficar até fazer os 9 meses, para ganhar peso. Aí operaram o coração. Aí umazinha, quando completou os 9 meses, teve alta. Aí a outra continuou. A outra pegou infecção hospitalar. E só um milagre de Deus mesmo. Deu várias paradas cardíacas, nem ficou mais uns 2 meses ou 3 meses. Ficou mais uns 2 meses. Depois dos 9 meses, a outra veio para casa e a outrazinha ficou lá com vários problemas. Aí nessa época, foi justamente na época que uma da igreja lá que eu era, tinham escalado as pessoas para fazer jejum, uma vez na semana. E eu achei difícil. Eu não sei, não consigo fazer jejum. Aí aconteceu esse problema. Da minha sobrinha, eles tinham problema de saúde. Aí eu, minhas irmãs, tudo namorando, fazendo jejum. Eu não conseguia fazer um dia de jejum, eu fiz jejum durante uma semana.
fazendo jejum todo dia. Então foi aí que eu aprendi a fazer jejum. E eu orei durante uma noite inteirinha, até a menina tinha parado cardíaco toda hora e morri. Aí daqui a pouco o médico corria lá, ela dava vida a ela de novo. Aí fiz propósito de Deus, se ela saísse do hospital bem, e ela dá um culto de ação de graça, né? Graças a Deus saiu bem, aí deu um culto de ação de graça. E para honra e glória do Senhor, fizeram 14 anos, mês passado, dia 22 de setembro, Deus da primavera. Foi lindo. Então, vale a pena, né? A gente fazer sacrifício, a gente orar e jejuar, porque tem coisas só com jejum e oração. E são essas minhas palavras. Amém. Gostaria de saber se tem mais alguma irmã que gostaria de compartilhar a respeito do jejum. Se já teve alguma experiência onde Deus te direcionou para fazer um jejum. Irmã Gorete, o que você entende sobre jejum? O que você entende? Pode compartilhar o que você entende, meu amor, com as suas palavras. Não tem assim. Não tem a paz de São Jesus para todas as meninas. Não tenho. Não tenho experiência assim. Não cheguei ainda a experiência assim. Entendi. Mas você sabe o objetivo do jejum? Sei. Eu já li, já ouvi também experiência, né? Sobre o jejum. Porque muitas vezes, pelo que eu já ouvi, né? Já ouvi testemunho dizendo que a parte do jejum não é nem para a própria outra pessoa, né? É para nós mesmos, né? É como se, vamos supor, vamos falar do jejum para a gente libertar, né? Alguém, orar pela alguém que está em libertação. Aí às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou orar, eu vou jejuar para que eu vou levantar a mão, eu vou orar para aquela pessoa, né, que está opressa, né? E eu vou expulsar o demônio e acabou. Aí eu ouvi esse não sei de onde eu ouvi isso aí. Aí essa pessoa, e não é bem assim, né? A pessoa falando que não era bem assim, né? O jejum é para te fortalecer. Não é para você chegar e, tá aí, vai acontecer. Não, é para te fortalecer em espírito, para você poder estar lutando e orando para tal propósito, né? Seja libertação, seja para edificação da própria pessoa, né? Com a experiência do Espírito Santo. Eu acho, pelo que eu ouvi, é mais ou menos assim. Não sei mesmo, não, porque eu nunca tive experiência nesse sentido. E a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 3, que diz assim: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face,
e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Até aqui. Falar sobre jejum, nós estamos vendo aí muitas pessoas se manifestando, né, em favor do jejum, a importância de jejuar pela nação, jejuar pela família. Muitas pessoas têm falado a respeito do jejum. O jejum não é só deixar de comer alguma coisa, como a irmã Alzilene já explicou aí no início. Ela deu algumas definições do que é o jejum, os tipos de jejum. Mas o jejum, ele vai muito mais além. Como a irmã Gorete também compartilhou. Não ele edifica a nossa vida, serve para mortificar a nossa carne, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E se quisermos cada vez mais obter revelações da parte de Deus, de viver o sobrenatural para com Deus, é necessário termos uma vida de oração e jejum. O jejum, juntamente com a oração, não é algo de urgência, né? Eu posso fazer de forma urgente, sim, para alguém, o meu familiar está precisando de uma libertação, tem um problema impossível, uma causa na justiça, uma enfermidade, o Senhor me direcionou, estarei jejuando para aquela pessoa. Mas tem que ser algo rotineiro na nossa vida, conforme, né, a nossa capacidade. Não pode ser, eu vou jejuar para Deus me batizar com o Espírito Santo. Aí depois que Deus batiza, eu não jejuo mais. Eu vou jejuar para Deus abrir a porta de emprego. Aí depois Deus abre a porta e eu não jejuo mais. Então eu quis barganhar com Deus. Então jejum ele é muito sério. Tem um autor que até é mencionado pelo pastor Luciano Subirá, acho que é Kenny, esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele vai dizer que Deus, ele continua sendo Deus antes da gente fazer jejum, durante o nosso jejum e depois do nosso jejum. E vai continuar sendo bondoso, amoroso, misericordioso, se fizermos ou não um jejum. O que a irmã Alzilene falou, que é muito importante também, é da intenção do nosso coração. O que se passa no nosso coração no momento do jejum. É isso que Deus vai ver. Tem gente que não vai fazer jejum de certos tipos de alimento, mas vai fazer, sei lá, aquilo que mais toma seu tempo e você vai tentar se abster daquilo. Tem gente que faz de rede social, tem gente que faz de televisão, tem gente que faz de tudo, que distrai, tira um dia só para o Senhor. Não importa. O que importa é qual é a intenção do nosso coração no jejum. Qual é o objetivo? Nós sabemos, Isaías, Deus vai usar Isaías para falar com o povo, porque existia um dia que o povo jejuava, que era o dia da expiação, e o povo não estava entendendo, porque eles cumpriam o ritual religioso, estavam jejuando, e Deus não entrava com providência na causa deles. E foi aí que Deus falou: o que adianta jejuar? Se vocês estão em brigas, em contendas, estão cheios de vaidade, estão esquecendo dos órfãos, das viúvas, do que adianta?
Né? Não adianta nada a gente dizer que estamos jejuando, que oramos sei quantas horas por dia, que lemos sei quantos capítulos da Bíblia por dia, se eu não tenho um olhar de amor para o meu próximo que está morrendo do meu lado, que está dependendo de uma palavra de esperança, às vezes de um alimento sólido, porque não tem o que comer em casa. E às vezes estamos sendo tão egoístas, tão vaidosos, tão orgulhosos. E a gente às vezes não entende o porquê que Deus não responde a oração, que Deus não se manifesta após um processo de jejum. Nós temos o exemplo de Davi. Davi jejuou. Ele recebeu uma sentença do profeta Natã, depois que ele cometeu pecado com Betseba. Betseba engravida, as irmãs conhecem a história. E aí Deus libera a sentença. A criança vai morrer. Só que Davi, apesar do seu pecado, ele tinha um coração que amava Deus e ele cria que se ele orasse e jejuasse, Deus poderia mudar de ideia. Deus poderia ser bondoso, ser misericordioso. Só que aquela oração, Deus não ouviu. Aquele jejum que ele fez não mudou a decisão de Deus. Então, nós temos que ser muito direcionado por Deus quando nós vamos fazer jejum. Porque nem todo jejum Deus vai responder. Por isso que devemos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Davi ele fez com o impulso das suas emoções. Ele não queria que o filho dele morresse. Só que a sentença já foi dada. Então ele não foi orientado pelo Espírito Santo para fazer aquele jejum pelo filho dele. Ele foi impulsionado pelas suas emoções e pelo seu desespero, pela perda do seu filho, que ia ser inevitável. Então, nós vemos que a intenção do jejum conta e muito. Ai, Deus, só consegui fazer de 12 horas. Mas foi de coração? Foi com o coração quebrantado? Foi com o coração temente a Deus e quebrantado diante de Deus? Com certeza Deus recebeu. E não podemos precisar esperar uma situação muito difícil para jejuar. Na bonança a gente tem que jejuar também. Na primavera a gente tem que jejuar também. Não só quando o inverno chegar. Não só quando a porta fechar, quando a enfermidade aparecer. Essa intimidade, esse relacionamento com Deus, de oração e jejum, tem que ser rotineiro na nossa vida. Deus quer isso de nós. Deus tem propósito que Deus quer cumprir na nossa vida. E às vezes não acontece, não que Deus não é capaz de fazer, porque ainda nós não nos dispusemos para realmente mergulhar no sobrenatural de Deus. E às vezes esse mergulhar, às vezes não, o mergulhar no sobrenatural inclui oração, jejum e meditação da palavra de Deus. Renunciar, nos quebrantar, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros diante de Deus. Porque senão a gente vai ficar indagando igual o povo. A gente está jejuando, estamos jejuando e o Senhor não se atenta para isso. Cheio de pecado, um coração cheio de orgulho e vaidade, sem arrependimento e querendo ver o sobrenatural de Deus, querendo receber o poder de Deus, a intervenção de Deus, não rola. Deus quer de nós um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração cheio de fé e um relacionamento diário com Ele. A gente não precisa, como já foi dito aí também, se exibir. Eu oro, eu jejuo. Não, é em secreto com Deus.
Mas quer dizer que eu não posso falar para ninguém que eu estou jejuando? O próprio Jesus falou, senão a gente não sabia que ele tinha jejuado. Ele compartilhou com os discípulos, né? Ele compartilhou para ensinar os seus discípulos a respeito do jejum. Ele espera que nós jejuemos. Em Lucas, deixa eu ver se eu lembro do versículo aqui. Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Nós vemos aqui que Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo a esse processo de jejum. O comum é jejuar, o normal, né, como a irmã Zilene falou, o jejum normal, você bebe água. O máximo que se faz num jejum normal, humanamente, né, falando aqui pra gente, são 3 dias, né? Mas Jesus, ele, bebendo água, ele conseguiu levar 40 dias. Ninguém consegue fazer total. Mas na Bíblia nós temos o exemplo de Elias e Moisés. Mas isso, na vida de Elias, antes dele entrar no processo de jejum 40 dias sem comer e beber, ele foi alimentado pelo corvo. Lembra? Ele foi alimentado e com aquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ou seja, ele foi sustentado por uma comida sobrenatural, uma comida celestial, vamos crer assim. Porque humanamente falando, não seria possível. Moisés, ele estava envolto da glória de Deus, ele passou muito tempo com Deus no monte e ele ficou sem beber, sem comer durante 40 dias, mas isso com uma condição sobrenatural, porque humanamente falando, não seria possível. Amém? Então, no Velho Testamento, nós encontramos diferentes tipos de propósitos de jejum, que é a forma de consagração, né? Arrependimento de pecados, a respeito de pessoas que jejuaram por causa de um luto. Davi jejuou não só pela morte do seu filho, mas também pela morte de Saul, pela morte de Jonatas, pela morte de Abner. Quando a pessoa está... Personagens que estiveram em aflição, Davi novamente, na questão do filho dele. Josafá pregoou um jejum. Quem lembra de Josafá? Né? Em todo Judá, quando estava sob o risco de ser vencido pelos moabitas, lá em 2 Crônicas 23, capítulo 20, versículo 3. Ele conclama todo o povo para fazer um jejum. Por quê? Eles receberam a notificação que os moabitas e os amonitas iriam atacar. E nesse propósito de jejum, nós vimos que eles receberam a instrução de Deus para o que devia ser feito. Então, eles receberam a instrução e foram. E Deus falou assim, nessa guerra vocês não vão ter que pelejar. Fiquem parados e vede o livramento que eu vou dar. E eles receberam o livramento da parte do Senhor. Amém? Por proteção, como já foi dito aí pela irmã Zilene, Esther, ela conclamou o povo para jejuar, né? Esdras conclamou também um jejum por proteção e bênção de Deus. Em situações de enfermidade, tá? Como já foi dito aqui, por intercessão, você interceder por alguém, jejuar por alguém, mas o maior beneficiado pelo jejum somos nós mesmos. A nossa carne ela é mortificada, nós ficamos sensíveis às instruções do Espírito Santo para conosco, aquilo que nós precisamos receber da parte de Deus, revelações da parte de Deus.
isso se torna muito mais nítido. Aquilo que a gente não enxergava com os nossos olhos espirituais, a gente passa a enxergar, porque o jejum, ele possibilita isso, tá? Nos evangelhos, nós temos o jejum no processo de preparação para a batalha espiritual. Nós estamos em guerra constante, irmãos. Já foi, o apóstolo deixou claro, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. São contra as hostes espirituais da maldade. Jesus disse, a casta de demônio que só sai com jejum e oração. E muitas das vezes a gente quer lutar certas guerras com armaduras humanas. E não tem como. Se a gente não se equipar com armaduras espirituais, e o jejum está incluído nisso, a gente não vence. Amém? Preparação para o ministério. Jesus, como foi lido aqui, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações. Nas ministrações, os líderes, os apóstolos, eles jejuavam, tinham uma vida de jejum. Quando alguém ia ser enviado, escolhido para ser missionário, tinha o processo de jejum para receber o direcionamento de Deus. Quando alguém ia ser consagrado a presbítero, receber alguma consagração na igreja, eles oravam, como aconteceu com a escolha do apóstolo que ficou no lugar de Judas. Os apóstolos oraram e jejuaram para receber a direção de Deus para tomar aquela decisão. Será que a gente tem buscado a Deus com todo esse fervor para tomadas de decisões? Tem decisões que, para a gente tomar, a gente precisa entrar no processo de jejum e oração. Porque dependendo do que você vai decidir, isso vai refletir na sua vida por muito tempo. Então, Deus, ele quer nos revelar muitas coisas, ele quer nos dar direcionamentos sobrenaturais, mas nós temos que querer, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter essa disciplina de oração e jejum. Amém? A irmã Zilene já falou pra gente sobre as diferentes formas de jejum, o jejum parcial, né? Ela citou aí o jejum de Daniel, o jejum normal, que é a abstinência de alimentos e só com ingestão de água, certo? Foi o que Jesus fez. Tem o jejum total, como nós já falamos também, abstinência de tudo, inclusive de água, tá? Esther fez, o apóstolo Paulo também fez, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem beber e sem comer, esperando a direção de Deus. Foi então que o Senhor Jesus, em visão, falou com o profeta, o apóstolo Ananias. Acho que é Ananias, irmãs. Atos 9, capítulo 9, versículo 9. Vamos conferir. Ananias, isso mesmo. E havia em Damasco, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco, capítulo 9, versículo 9. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém? Então, enquanto Paulo estava em oração e em jejum, ele teve uma visão de que um homem chamado Ananias punha as mãos sobre ele, e ele voltava a ver.
Nesse mesmo tempo, Ananias estava sendo visitado por Deus e recebendo a instrução através de uma visão para ir ao encontro de Paulo, para orar por Paulo, para que ele voltasse a ver. Então, a oração e o jejum, nesse processo, nós temos experiências sobrenaturais com o Senhor. Amém? A duração do jejum. Olha o que eu encontrei aqui. Depois eu vou mandar o link desse estudo lá no grupo. Muitas informações muito importantes do pastor Luciano Subirá. O jejum de um dia, que era feito pelo povo de Israel, que é o jejum do dia da expiação. O jejum de 3 dias, nós temos o jejum de Esther. 7 dias por luto, jejum por luto pela morte de Saul, que foi feito por Davi. 14 dias, jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. 21 dias, o jejum de Daniel em favor de Jerusalém. 40 dias, o jejum do Senhor Jesus no deserto. Quantos dias nós temos que jejuar? Alguém tem uma resposta? Quantos dias é o certo? Qual dia? Quantos dias nós temos que jejuar? Isso é nós com o Senhor. Não tem dias. Você vai conhecendo a sua alimentação, a alimentação do seu corpo. Ninguém pode chegar, vou fazer jejum de 40 dias. Isso não existe, você vai morrer. Vou fazer jejum de 15 dias, de 7 dias, direto, só de beber água. Tem que ter muita direção do Espírito Santo para isso. Você precisa estar certo. E deixar de... Uma coisa que eu aprendi, quando você vai fazer um jejum, você não pode simplesmente, a partir do dia do jejum, se abster. Existe um processo gradativo que você precisa fazer antes do dia do jejum, antes de iniciar o jejum, para que isso não possa ser um choque no nosso corpo físico. Então, eu tenho que fazer as coisas de forma gradativa, me planejar. Dia tal, vou fazer um jejum. Então, 3 dias antes, 1 semana antes, eu já vou acostumando o meu organismo naquele processo de abstinência. Cada dia eu vou tirando alguma coisa, tiro um café, misericórdia, eu amo café. Vou tirando o açúcar, vou tirando algumas coisas, entendeu? Que eu gosto, vou diminuindo a quantidade de alimentos, vou bebendo mais água, para quando chegar no dia do jejum, eu vou estar com o meu corpo preparado para este processo. Porque a guerra não vai ser só contra o meu corpo físico e as necessidades do meu corpo físico. Vai ser guerra espiritual. Então, o meu corpo precisa estar preparado. E uma coisa que eu aprendi, uma vez eu vi alguém comentando, não sei se foi o pastor Ronison, não lembro, que jejum a gente faz antes da guerra. Porque no dia que a guerra chegar, no dia mau, quando chegar, o nosso corpo físico precisa estar disposto para a gente ficar firme ali, porque a luta vai ser muito intensa. Não que eu não possa jejuar em tempo de guerra, mas o importante é eu ter uma, como é que se diz? Eu me prevenir, eu ter uma reserva, vamos dizer assim. Eu tenho uma reserva com Deus para quando chegar no dia da tribulação, da adversidade, eu tenha força espiritual, força no meu corpo físico, disposição para enfrentar aquele processo de luta. Porque quando você enfrenta uma dificuldade, você tem que lidar com o seu emocional abalado, né? Com a guerra espiritual e fora o seu corpo físico que sente. Às vezes você perde o apetite, aí você sente fraqueza, porque às vezes você se encontra em uma situação tão difícil, que o seu corpo físico sente. Aí nesse dia você tem que jejuar. Já imaginou? Olha o processo, não é mais complicado se a gente for olhar para esse lado? É por isso que nós temos que ter uma vida de jejum e oração. O Senhor nos desperta nessa tarde, já concluindo,
que nós precisamos ter uma vida de jejum e oração, irmãos. Para quando chegar os dias de guerra, os dias de batalha, eu ter reserva com o Senhor. Reserva de oração, reserva de jejum. Porque o meu corpo físico vai sentir, meu emocional vai sentir, o meu espírito precisa estar forte para lidar com as tribulações do dia mau. Amém? Então, nós sabemos que o jejum é importante. O Senhor espera que nós jejuemos, tá bom? Tenhamos uma vida de oração e de jejum. E tem uma passagem que os fariseus também fica em Lucas, que os fariseus falam para Jesus assim: os discípulos de João estão jejuando. Os discípulos de fariseus jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou: precisa jejuar os convidados enquanto o noivo está presente? Vai chegar o dia em que o noivo será tirado e aí eles vão jejuar. Então, ou seja, após a assunção de Jesus aos céus, ele esperava que a igreja vivesse uma vida de oração. Os discípulos tinham que jejuar. Amém? Então, como você vai jejuar é você e o Senhor. Como a irmã Alzilene disse, tem pessoas que tomam medicamento. Se você toma um medicamento de manhã e à noite, você pode fazer um bom café da manhã cedinho, tomar o seu medicamento e entrar em jejum. E entregar o jejum só na hora do próximo medicamento e ali também se alimentar de forma adequada. Então, administrando o nosso tempo de acordo com a alimentação do nosso corpo, a gente vai conseguir sim apresentar ao Senhor um propósito de jejum e oração. E nós podemos ter certeza, irmãs, portas serão abertas, castas de demônios serão repreendidas no nome de Jesus, porque sobre nós terá uma autoridade do Senhor, uma autoridade sobrenatural, mas vai da intenção do nosso coração. Precisamos estar com o coração quebrantado, coração humilde, coração arrependido, coração cheio de fé para que o sobrenatural de Deus venha a ser realizado na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Irmã Daiane, quer compartilhar alguma coisa? Você tem alguma experiência para falar a respeito do jejum? Eu quero dizer que eu aprendi muito hoje, né, sobre o jejum. Eu tinha algumas dúvidas, né, e hoje foi um esclarecimento muito grande, porque a gente sempre ouve, né, falar de alguns jejuns e que particularmente para mim não era bíblico, né? E hoje eu pude perceber, inclusive esse da água, que a gente pode estar ingerindo água. É porque a água ela vai hidratando, né? Eu não tinha me atentado a isso, porque às vezes a gente lê, mas a gente não se atenta a detalhes, né? Então, eu estava até comentando aqui com a minha filha a importância do estudo. É muito bom mesmo. Amém. E eu já tive assim, algumas experiências sobre o jejum, sim, para... como que eu vou explicar? Tipo votos, né? Votos que a gente faz com o Senhor através de jejum. Eu já recebi bênçãos fazendo por misericórdia, né, irmãs? Por misericórdia do Senhor. Porque, como eu falei, né, a gente até faz, eu até faço, mas tinha algumas dúvidas. E porque, assim, na igreja é tudo muito resumido. Por isso a importância desses estudos, porque a gente aprende, né, um assunto específico, a gente aprende muita coisa e tem a oportunidade também de fazer perguntas, né? Então, para mim foi muito esclarecedor. A partir de hoje já tenho um entendimento maior. Glória a Deus por isso. Né? Que o Senhor continue abençoando esse ensino abençoadíssimo. Porque eu gosto muito de estar aprendendo cada dia mais da parte do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém. Né, de estar aqui com nós aprendendo cada dia mais. Glória a Deus. Amém, minha querida. Volte sempre.
só para a gente concluir, o jejum ajuda a liberar a fé, o que nos dá a vitória sobre o inimigo. É o que Cristo fez na cruz e a autoridade de seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas libera a fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Amém? Então, não podemos crer no jejum, tá? Como uma forma, como um ritual. Nós temos que crer em Deus, que Ele é poderoso para fazer. E temos que cuidar da intenção do nosso coração para que a nossa vaidade, o nosso orgulho não venha impedir a ação de Deus na nossa vida. Aí não vai ser jejum, vai ser dieta, vai ser passar fome, vai ser outra coisa, menos jejum. Então vamos pedir direção do Espírito Santo, vamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para o momento que Ele vai nos convidar para jejuar. Todas as vezes que eu tenho que jejuar, eu tenho que esperar o Espírito Santo falar comigo? Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Mas em oração, a gente vai pedindo ao Senhor. Senhor, me direciona para um tempo de jejum. Em que propósito eu devo jejuar? De repente você já tem propósito. Senhor, quero jejuar a respeito disso. Quero tirar um tempo para separar para ti. Tem gente que tem a disponibilidade de passar um dia trancado num quarto e só orando e se hidratando, bebendo água, mas em oração, lendo a Bíblia, orando, e é só vitória. Então, mas cada um com a sua rotina vai se adaptando, né, conforme a sua necessidade aí, direção do Espírito Santo. E com certeza viveremos aí grandes maravilhas da parte do Senhor. Amém? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário daquilo que Deus ensinou para o seu coração e compartilhe com outras pessoas para que a palavra do Senhor chegue em outros corações, tá bom? Fique na paz.